Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, né? E hoje nós iremos corrigir a atividade 2, certo? Então vamos lá. Questão 1. O retângulo abaixo foi dividido em 20 quadrinhos, né, iguais. Qual é a fração correspondente ao número de quadrinhos coloridos de cinza em relação ao total de quadrinhos que esse retângulo foi dividido? Então, se nós temos 20 quadrinhos e são 4 divididos, então qual é a fração correspondente a esses quadrinhos coloridos de cinza? 4 sobre 20, né? 4 20avos, certo? Questão 2. Das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para seu irmão. Considerando o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou é... Então, se Paulo tinha 15, deu 6. E aí, qual é a fração que corresponde em relação ao total de bolinha? 6 15avos. Tranquilo, né? Vamos lá. Aí vamos ver a relação agora, né? Maria Sofia desenhou 2 triângulos, sendo que o triângulo STR, né? Então, STR é uma ampliação do triângulo ABC. ABC. A medida de x do lado SR é igual a... Então, o quê? Se é uma ampliação, é proporcional. Ou seja, as suas medidas têm um crescimento padrão, proporcional, todos os lados. A medida de x do lado SR, então, vamos analisar o seguinte. Se são triângulos proporcionais, são o que chamamos de semelhantes. Qual é o lado que ela quer que a gente encontre? O lado de x, então representado aí pela linha vermelha. Vamos analisar no triângulo menor qual é o lado proporcional a x. Pronto, nós damos, né, para identificar claramente que essa é a linha que é proporcional a x. Por seus ângulos, né, pelo desenho do triângulo, percebemos isso. E aí a gente vai comparar então x com essa linha, né, que é 5 centímetros. Vamos escolher então outro lado do triângulo maior para comparar. Escolher aqui essa linha que mede 12. Qual a linha do triângulo menor que é proporcional? Essa aqui. É claramente para perceber isso, ó, a linha vermelha proporcional a vermelha, amarela é proporcional a amarela. Então vamos fazer a relação aqui desses triângulos, né? Então podemos afirmar com certeza que x, né, que é a linha vermelha, sobre 5 vai ser igual a 12 sobre 4. Essa é a relação. Aí agora, a partir desse momento, podemos identificar o valor de x. Basta resolver aqui, né, como alguns chamam de fazendo cruz credo, multiplicando os termos aqui. Então vamos lá. X vezes 4, 4x. E aí, nós iremos colocar, depois da igualdade, 12 vezes 5. Resolvendo aqui essa operação, 12 vezes 5, 60. O 4 está multiplicando o x, vai passar dividindo. X vai ser igual, então, a 60 dividido por 4 é 15. Logo, x mede 15 centímetros. Resposta certa, letra B. Tranquilo aí? Qualquer coisa, volta o vídeo aí, olha mais uma vez, para poder concretizar a sua aprendizado. E aí a questão 15, né? Teve um errozinho na atividade, não teve questão 4, né? Já pulou para 15, mas vamos lá. Olha, no início do ano letivo, a professora distribuiu, né, os livros didáticos e fez algumas exigências dentre elas que cuidasse bem e não rasgasse. Mas, acidentalmente, Pedro rasgou uma folha do seu livro, como mostra a figura a seguir. Então, essa é a página que Pedro rasgou. É um triângulo, né? Qual é a medida do ângulo que foi rasgado desse triângulo? Como identificar isso? E a gente já viu no exercício anterior que é o seguinte: todos os ângulos, a soma de todos os ângulos internos, né, de um triângulo é de 180. Então, como é que eu faço para saber qual o ângulo falta aí? Qual é essa medida? Basta fazer 180 menos 70 menos 40. Eu vou obter qual ângulo falta. certo? 180 menos 70, 110, menos 40,
70. Então, o ângulo que não está expresso aqui mede 70 graus. Certo? Vamos ver a questão 6. 7, 8, né? Ficou repetida aqui, mas é a questão 9, né? E é o seguinte, pessoal, essa aqui é uma parte básica, mas muito importante. Para quem aprender essa parte, tem facilidade nos processos subsequentes, certo? Então, atenção aí. Razões trigonométricas é o conteúdo que nós estamos estudando. E é necessário, de extrema importância, saber o que significa isso. Porque é algo bem simples, né? O que são razões trigonométricas? São as possíveis divisões entre as medidas dos dois lados de um triângulo. E as três razões, né? O que são razões? Razões são divisões. São as três razões mais conhecidas, né? Seno, cosseno e tangente. As três mais conhecidas. Razões trigonométricas, repetindo, são as divisões entre os dois lados de um triângulo. E as mais utilizadas, as mais conhecidas, são seno, cosseno e tangente. Então, o que é seno? É simples, né? Seno de um ângulo agudo é a razão, ou seja, a divisão, entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Simples. Na prática, aí a gente fica craque nisso, nos exercícios. E cosseno? O que é cosseno? Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. E aí, repetindo, vamos ver o que é cateto adjacente, né? Adjacente é semelhante a mesmo lado, né? Próximo, ali. Então, a gente vai ter essa consciência. Adjacente é o que está ao mesmo lado do ângulo. E o que é tangente? Tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, perceba que nas seno e cosseno é uma relação com a hipotenusa. Já o tangente não. São os catetos. É a razão entre os catetos. Certo? Vamos lá para a questão 10. É o seguinte. Observe o triângulo abaixo e faça o que se pede. E veja o exemplo. Então, foi dado aí, né? Letra A. Informe qual o seno de A. E aqui nós temos o exemplo. Seno de A, como foi dito no exercício, nas questões anteriores lá, é o cosseno sobre a hipotenusa. Nesse caso, A, ó, aqui, então esse ângulo, que é o cateto oposto a F, que é a hipotenusa. Nós podemos identificar que aqui é um ângulo reto, certo? É fácil ser identificado. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso, é E. Por isso que seno de A é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui. Certo? Agora, vamos ver a questão B. Informe qual o cosseno de A. Então, nós já temos aí o cosseno, né? De A é dado com o que foi que nós colocamos nas questões anteriores. Cosseno é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que é adjacente? É aquele cateto que está do mesmo lado do ângulo que a gente está trabalhando. Nesse caso é A. Então, adjacente, então é esse cateto aqui, ó, D. Então, D sobre a hipotenusa, que nós já sabemos quem é. Hipotenusa é E. Certo? Letra B. Letra C. Informe qual é a tangente de A. Então, A, tangente, lembra qual é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fica bem simples. Cateto oposto a A é F, não é isso? Cateto adjacente é o D. Então, F sobre D. Tranquilo? Letra D. Informe qual é o cosseno de B. Então, vamos agora analisar o ângulo B, né? Aqui é o ponto B, né? Certo? Representado pela letra maiúscula, mas o ângulo está aqui também. Então, o ângulo B, o cosseno. Lembrando aí, o que é cosseno, que a gente já viu? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Em referência a B, qual é o cateto que está do mesmo lado, que é adjacente? É F. Certo? E a hipotenusa não muda, né? A hipotenusa é E. Certo? E aí, letra E. Qual a tangente? Então, tangente de B vai ser igual ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto de B?
Ó, D. Quem é o cateto adjacente de B? F. Então, nós temos aí representado, certo? E seno de B. O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos analisando aqui o ângulo B. Quem é o cateto oposto a B? D, né? E a hipotenusa? A hipotenusa não muda, né? É, certo? Então, aí está até a letra F. Questão 11. Vamos ver a questão 11. Semelhante aí, mas a gente já vai trabalhar com valores. Se você aprender essa parte aqui, você não vai ter dificuldade nas questões que vamos trabalhar com medidas, certo? Então vamos lá. Observe o triângulo abaixo e faça o que se pede. Veja o exemplo na letra A. Então a letra A, informe qual é o cosseno de C. Fiz uma correção aí, pessoal, que na hora de responder, né, coloquei seno, mas é o cosseno de B, de C, na questão A, certo? Aí corrijam aí na atividade. O cosseno de C é igual, como a gente já viu, cateto adjacente. Então, se nós temos aqui C, quem é o cateto adjacente? Adjacente, mesmo lado, ó, 18. E a hipotenusa? Hipotenusa é oposto ao ângulo reto, né? Então, é 30. 18 dividido por 30, 0,6. Então, o cosseno de C, para esse triângulo, é 0,6. Agora vamos ver a letra B. Informe qual é o seno de C. Então, seno de C, a gente tem que saber o que é seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fica fácil, né? Porque aqui temos C. Qual é o cateto oposto? 24. E a hipotenusa? É 30. 24 dividido por 30, 0,8. Então, fica simples aí, né? Vamos para a letra C. Qual é a tangente de C? Então, tangente de C. Tangente, a gente já viu que é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto nesse caso aqui de C é 24. E o cateto adjacente, 18. 24 dividido por 18 é aproximadamente 1,33. Então, tangente do ângulo C, o triângulo apresentado, é 1,33 aproximadamente. Certo? Vamos lá. Informe qual o cosseno de D. Então é o seguinte, agora a gente vai analisar o ângulo D, né? Então, cosseno de D. O que é cosseno? A gente já viu. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente é aquele cateto do mesmo lado do ângulo que nós estamos calculando. Então, adjacente a esse ângulo D, quem é? Aqui, 24. E a hipotenusa? A hipotenusa é 30. E 24 dividido por 30 é 0,8. Logo, cosseno de D é 0,8. E aí, letra E, informe qual é a tangente de D. Vamos analisar também. Tangente de D. E tangente é o quê? É o valor, é a razão, a divisão, né, do cateto oposto pelo né, cateto adjacente. Então, vamos analisar aqui. D, quem é o cateto oposto da D? 18. E quem é o cateto adjacente? 24. Então, 18 dividido por 24 igual 0,75. Vamos para a última questão aqui. F, né? Informe qual é o seno de D. Então, vamos lá. Seno de D. O que é seno? É a divisão entre cateto oposto e a hipotenusa. E analisando esse triângulo, quem é o cateto oposto a D? Oposto. Está aqui, ó, 18. E quem é a hipotenusa? 30. Então, 18 dividido por 30, que é igual a 0,6. Certo? Então, aí está a questão. Essa é a questão 11, né? Ficou também aqui sem alterar. Certo? E aí, pessoal, seguinte. Temos o texto 3, que nós iremos trabalhar sobre seno, cosseno e tangente notáveis, né? Notáveis é por quê? Porque nós podemos verificar qual é o seu valor, né? Utilizando duas figuras aí conhecidas da gente, certo? Dê uma olhada no texto 3 e aguarde até a próxima aula, certo? Até mais.